O tema da nossa mensagem é a esperança que permanece diante as desesperanças. João capítulo 5, verso 1 ao 15. Diz a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Estamos diante de um homem que tinha uma esperança de ser curado, mesmo diante as desesperanças de receber esta cura. E acredito que a única coisa que motivava este homem a viver era essa esperança que insistia em permanecer em seu coração. Um homem sem esperança é um homem sem visão, sem sonhos, sem ideias, sem ânimo, é um homem apático, é triste, derrotado. A esperança nos motiva a continuar lutando pela vida e por um mundo melhor. Vamos compreender melhor o que é esperança através do texto de João 5. Primeiro, esperança é fé no impossível. O verso 5 do texto que nós lemos diz: estava ali um homem. Este homem tinha esperança de um dia tocar naquelas águas. Ele tinha esperança de alguém levá-lo até o tanque, visto que ele não podia andar. Ou quem sabe ele tinha esperança de um dia estar ali sozinho para tocar nas águas. Mas havia em seu coração uma esperança que o fazia estar ali há 38 anos, esperando para tocar nas águas. E após esta ser agitada pelo anjo. O texto destaca este homem diante de tantos outros, porque este homem tinha algo de diferente dos demais. Ele tinha fé que poderia um dia ser curado. Esta fé o fazia estar ali há 38 anos. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então podemos dizer que a fé é a esperança que permanece diante as desesperanças. Você espera mesmo que não vê a possibilidade da realização daquilo que se espera. Contudo, você continua crendo, esperando aquilo que parece ser impossível de acontecer. Querido, continue tendo esperança no impossível. A esperança o fará continuar vivendo. Não importa qual tipo de sofrimento que você esteja passando, seja uma doença que lhe acometeu, seja problemas financeiros, seja de ordem familiar, continue esperando o impossível. Esperança é fé no impossível. Esperança é não aceitar a decretação da desgraça. João, no capítulo 5, versículo 3, diz: nestes jazia uma multidão de enfermos. A palavra jazia, uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, nos mostra que era o estado em que se encontravam essas pessoas, incluindo este homem que ali estava há 38 anos. A condição que estas pessoas se encontravam era de dor, de agonia, de limitações por causa de suas doenças, de morte.
Entretanto, o coração desses homens se rebelavam contra aquela situação. Seus corações não aceitavam aquele estado que parecia definitivo para eles. Seus corações pediam vida, eles esperavam o fim da desgraça que lhes estava decretada. Eles ainda sonhavam com um dia melhor. E se você se entregou à doença porque os médicos lhe disseram que não há mais cura, se você aceitou a degradação da sua família, pensando que não há mais conserto, se você pensa que para você não há mais perdão, que para você não há mais recuperação, eu quero lhe dizer hoje, ponha um basta nestes pensamentos. Comece a sonhar com um dia melhor. Não aceite a decretação da desgraça. Comece a agir para que este dia chegue. Não aceite a decretação, querido, da sua desgraça. Não aceite a decretação do seu fim, do fim do seu casamento. Esperança é não aceitar a decretação da desgraça. Cuidado, hein? Muitos dirão a você palavras de desânimo, para você desistir. Desistir de orar pelo seu marido, por sua esposa, pelos seus filhos. Dirão que sua situação não tem mais jeito. É melhor você aceitar que esta é a tua cruz, vão dizer. Aquele homem, querido, permaneceu firme em sua esperança. Mesmo que ninguém, diz o texto em João capítulo 5, versículo 7, ninguém nunca veio ao seu auxílio, nem mesmo para trazer uma palavra de ânimo. Não deixe que a falta de apoio de outros irmãos ou de familiares te desanime. Não aceite a decretação de sua desgraça, nem que você tenha que lutar sozinho contra o mundo. Rejeite as palavras negativas, palavras de desânimo, de inferioridade. Isto é cilada do inimigo para acabar com sua esperança. Lembre-se, esperança é não aceitar a decretação da sua desgraça. Tenha esperança. Terceiro ponto que eu quero dizer sobre esperança. Esperança é nunca desistir daquilo que se espera. Aquele homem estava ali há 38 anos, esperando sua oportunidade de ser abençoado. As suas possibilidades de tocar na água eram mínimas. E talvez ele devesse voltar a desistir. Afinal, com tantos outros enfermos disputando esta corrida da fé, a sua chance era pouca. Um homem que não podia andar. Entretanto, quando há esperança, somos motivados a continuar, a insistir, a perseverar. Este homem era movido pela esperança. Por isso ele sonhava que um dia seria o primeiro. A esperança nos faz sonhar com ideais, mas nem sempre ela nos torna vitoriosos aos olhos do mundo. Isso porque a vitória da esperança não é vencer, mas é a de nunca se cansar. Porque só quando não se cansa é que um dia se vence. Agora, quando se cansa, não se vence. Cuidado que o tempo pode ser seu grande inimigo contra a esperança. Aquele homem ficou 38 anos esperando o milagre. Muitas pessoas não vivem nem isso. Não deixe o tempo acabar com a sua esperança. Fico imaginando os movimentos no mundo pela preservação da natureza e outros. Eles nunca se cansam de lutar. Embora pareça que o mundo não se conscientiza da necessidade da preservação da natureza. Nós lemos constantemente nos jornais e revistas sobre os grandes desmatamentos praticados no Brasil e no mundo. Os homens continuam destruindo o seu lugar de habitação na busca de dinheiro e poder. Contudo, não podemos desistir de lutar pela preservação da natureza, pois dela depende o futuro de nossos filhos e netos. Creio que a esperança destes homens não acaba, porque em meio a tantos fracassos, eles veem novas pessoas aderindo à sua luta. Eu acredito que a esperança daquele homem não acabou, porque ele via homens saindo daquele tanque curado. Eram poucos entre muitos enfermos, mas estes poucos o fazia acreditar que ele poderia ser um deles. Diz o texto em João, capítulo 5, versículo 7.
desce sempre alguém antes de mim. Quer dizer, nessas palavras há frustração, mas há também esperança. Porque elas provavam para ele que o milagre era possível. Aqueles que desciam antes dele, que tocavam as águas, eram curados. E por isso ele não desistia. Portanto, não desista. Persista em teus sonhos. Lute pela sua família. Lute pelos seus filhos. Lute pela sua vida. Esperança, querido, é nunca desistir daquilo que se espera. Eu acredito que este homem alcançou sua bênção, porque a sua esperança permaneceu diante das desesperanças. Sua esperança o fazia crer no impossível. Sua esperança o motivava a continuar a viver. Sua esperança fazia crer que um dia aquele decreto de desgraça acabaria. Sua esperança não fazia desistir. Sua esperança era fortalecida ao ver o milagre na vida de outro. E foi esta esperança que o levou a se encontrar com aquele que poderia fazer o impossível que ele tanto esperava. E aqui nós precisamos atentar para 2 segredos neste texto. Primeiro, o homem tirou os olhos do tanque e olhou para Jesus. João capítulo 5, versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Quando Jesus conversou com aquele homem, ele precisou tirar os olhos do tanque e olhar para Jesus. A sua esperança estava no tanque. Aquela esperança o fez permanecer vivo. Contudo, nossa esperança deve estar em Cristo. Aquele homem talvez nem tenha percebido Jesus ali, mas quando Jesus o chamou, ele passou a olhar para Jesus. Jesus o havia percebido no meio da multidão de enfermos. Só Jesus conhece a verdadeira dor que sentimos. Só Jesus sabe o quanto desejamos ser libertos dos problemas que nos ameaçam todos os dias. Da dor física, da dor da separação, da dor do desemprego. Somente Jesus se compadeceu daquele homem. Ele se compadece de nós, ele se compadece de você. Por isso nossa esperança nele não é vã. Jesus conhece a sua dor. Jesus viu aquele homem e Jesus está te vendo agora também. Talvez você não crê em Deus. Talvez você não crê que Jesus é Deus. Não importa. Porque Ele crê que você existe e quer te ajudar. Queres ser curado? Ouça a voz de Jesus. Tira os teus olhos do problema. Tira os teus olhos dos homens. E entenda que os homens podem ser instrumentos de Deus para a tua cura, para a solução familiar de sua casa, para seu problema financeiro. Mas creia que é Deus que os usa. E que, portanto, é em Deus que você deve depositar sua esperança. Olhe para Jesus. Ouça a sua palavra. Segunda coisa que nós devemos destacar neste homem é que ele obedeceu a palavra de Jesus. Verso 8 e o verso 9 nos diz: então lhes disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele homem ouviu a palavra de Jesus e fez o que ele mandou. Precisamos ouvir o que Jesus está nos dizendo. E ele fala com você agora. Deus fala com você. Ele tem uma palavra particular para você. Ele te conhece, ele sabe onde você mora, o que faz, o que gosta e o que não gosta. Deus quer falar com você. Pare para ouvir e obedeça a sua palavra. Você verá que sua vida será uma história de vitória, se você obedecer a palavra de Jesus. Eu fico imaginando a fé de Abraão. Esse já era de muita idade, quando Deus lhe prometeu um filho. A sua esposa também já havia passado da hora de conceber. Entretanto, Abraão creu na promessa de Deus, mesmo não havendo esperança nenhuma que pudesse ter um filho, quanto mais ser pai de uma multidão. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 4, no verso 18 ao 20, que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus. Ponha-se a andar. Ponha-se a andar.
E quem sabe você vai ter que andar hoje para os braços do seu filho que está perdido nas drogas, de sua filha que foi rejeitada porque engravidou indevidamente. Talvez você tenha que andar em direção de um sonho, de um projeto que ficou para trás. Põe-se a andar na fé. Essa é a palavra de Jesus nessa noite para você. Põe-se a andar na fé, na esperança de uma nova história começar. Esperar é crer em Deus. Crer que Ele pode te levantar do teu leito, do teu sofrimento, de tua agonia. Põe-se a andar hoje em nome de Jesus.